Prepare-se para uma jornada cheia de tensão e adrenalina. Conheça John, um assassino profissional que está prestes a enfrentar o desafio mais inesperado de sua vida: proteger uma adolescente de 17 anos em meio a um perigoso jogo de poder e traição. Enquanto ele luta contra gangsters implacáveis e desvenda uma rede sombria de tráfico humano, cada segundo conta e cada decisão pode ser a diferença entre a vida e a morte. Fique com a gente e descubra como John vai transformar um simples trabalho de babá em uma batalha épica pela sobrevivência. Seja bem-vindo ao canal dos filmes tecnológicos. Tudo beleza? Antes de começar a história, já deixa o like porque essa trama vai te surpreender. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para dar aquela força. Valeu! John é um matador profissional que pode arrastar para cima qualquer pessoa por dinheiro, sendo o mais caro no mundo do crime. Após ganhar muito dinheiro com seu trabalho, John agora se aposentou porque quer viver uma vida tranquila com sua esposa. O nome da esposa de John é Natasha. Um dia, Natasha diz que vai passear com uma das suas melhores amigas, Nora, por alguns dias. Por isso quer que John cuide da enteada dela, porque o pai da garota foi embora para sempre após o divórcio. O nome da garota é Sung Young e ela tem 17 anos. Ao ouvir isso, John diz que a garota tem 17 anos e pode cuidar de si mesma. Mas após a insistência de Natasha, John concorda em fazer babysitting. Mas por dentro, ele não gostou disso porque não queria manter uma garota desconhecida em sua casa. No dia seguinte, John deixa sua esposa Natasha e Nora no aeroporto e à noite ele busca Sung Young em um café. No caminho, Sung Young diz a John que quer ficar na casa de sua amiga essa noite. Ao ouvir isso, John também concorda, mas antes de partir, John dá um pouco de dinheiro a Sung Young e junto com o dinheiro, coloca um dispositivo de rastreamento na carteira dela para saber a localização dela. John deixa Sung Young e sua amiga no shopping e vai para casa, mas no meio da noite, Sung Young liga para John e diz que está com uma dor de estômago severa. John rapidamente vai até lá para ajudá-la. Quando John chega lá, ele vê que Sung Young está se divertindo com seu namorado. Ao ver isso, John fica furioso por dentro e percebe que Sung Young o enganou para poder voltar para casa com ela. John pergunta a ela por que ela não foi para a casa da sua melhor amiga, mas Sung Young não responde às suas palavras porque está conversando com alguém no telefone. Vendo todas essas coisas, John fica muito bravo consigo mesmo, mas controla sua raiva. Sung Young pede a ele para sair porque seu outro amigo estava convidando-a para sua casa. Agora John começa a sair, mas ele vê Sung Young indo a algum lugar com seu namorado. John entende aqui que Sung Young o enganou novamente. John vê algumas garotas aqui que estão bêbadas. Vendo tudo isso, ele percebe sua responsabilidade e vai atrás de Sung Young. John logo descobre a localização de Sung Young porque ela tinha um dispositivo de rastreamento na carteira. John chega a um lugar deserto onde vemos uma garota chamada Donna, que diz a Sung Young que se ela fizer meu cliente feliz, eu te darei $200. Aqui, aprendemos que o namorado de Sung Young a trouxe propositalmente para cá. Donna ameaça Sung Young, dizendo que se você não me obedecer, não deixarei você ir daqui. Ao ouvir isso, Sung Young a insulta. Donna estava prestes a dar um tapa nela, mas então John chega. John diz que se Sung Young sofrer um arranhão, ele não deixará nenhum deles escapar. O namorado de Sung Young vem lutar com John, achando que ele é um homem simples, mas John, que é um lutador profissional, facilmente o derrota. Agora, todos os garotos presentes começam a lutar com John e ele facilmente derrota todos. John diz a todos para irem embora, mas de repente, Donna o ataca com uma faca, mas nada acontece com John. John soca Donna e ela desmaia. Agora John sai com Sung Young. Devido a essa ação de John, Sung Young agora começa a considerá-lo uma boa pessoa, resultando em uma boa amizade entre os dois. À noite, os dois saem para jantar. Ao voltar para casa, eles veem uma blitz policial. O oficial Lee para o carro de John e o interroga. O oficial Lee diz a John que alguns estudantes universitários foram arrastados para cima aqui, então a checagem está em andamento. Depois de algumas perguntas e respostas, Lee o deixa ir. Quando John chega em casa, ele busca informações sobre o incidente na internet e descobre que eram os mesmos garotos que ele bateu na noite passada. Após ler esta notícia, John se sente um pouco
pouco mal por aqueles garotos. Na manhã seguinte, o oficial Lee vai à casa de John para questioná-lo porque está desconfiado de John. Lee mostra a John uma gravação de CFTV em que seu carro está passando. Lee diz o que seu carro estava fazendo na noite passada na estrada, perto da cena do crime. Vendo isso, John responde astutamente que não é apenas o meu carro que passou por ali, mas também outros veículos. Lee mostra outra foto em que Sung Young estava com os mesmos garotos que foram arrastados para cima na noite passada, mas John ignora isso porque as fotos não estão claras. A investigação precisa de Lee faz John suspeitar dele. Depois que Lee vai embora, Sung Young pede desculpas a John porque está muito assustada. Vendo o rosto assustado de Sung Young, John se lembra de uma garota que conheceu no passado. Essa garota havia perdido todas as esperanças de viver e estava prestes a cometer suicídio, mas John a impediu e pediu que esquecesse tudo e seguisse em frente na vida. Então aqui, Donna liga para Sung Young. Ela fala com John e diz que todos aqueles garotos estão mortos e eu tenho a faca que você tirou daqueles garotos e suas impressões digitais estão nela. Quero dizer, se eu der essa faca à polícia, você pode se meter em problemas. Donna diz que se você não vier ao meu lugar dentro de 1 hora, darei todas as provas à polícia. Ao ouvir isso, John concorda em encontrar Donna e antes de sair, dá uma pulseira a Sung Young, que tem um dispositivo de rastreamento dentro. John sai para encontrar Donna, deixando Sung Young sozinha. John chega perto de um prédio onde encontra um homem chamado Jang, primo de Donna, cujo trabalho é sequestrar garotas menores de idade e vendê-las. Jang pede a um de seus homens para arrastar para cima John, mas John facilmente derrota seu homem. John pede a faca que tinha suas impressões digitais, mas Donna se recusa a dar a ele. Vendo isso, John começa a torturar o homem de Jang, o que assusta Jang, e ele joga a faca em direção a John. Quando John se abaixa para pegar a faca, Jang atira nele e começa a correr com a faca. John rapidamente vai atrás de Jang. Em uma sala, John encontra um lutador que lhe dá uma luta justa, mas John o fere gravemente e sai. Depois da luta, John vai direto para casa. Quando chega em casa, descobre que muitas pessoas vieram e sequestraram Sung Young. John rapidamente rastreia a localização de Sung Young usando a pulseira de rastreamento e pega suas armas para ir até lá. John chega a uma rua deserta onde ataca diretamente. Vendo isso, Donna começa a correr, mas John a pega. John pergunta onde está Sung Young. Donna diz que se você me arrastar para cima, meus amigos vão arrastar para cima Sung Young e você nem encontrará o corpo dela. Ao ouvir isso, John não a arrasta para cima, mas começa a torturá-la após o que Donna começa a contar toda a verdade. Ela diz que nosso trabalho é sequestrar garotas menores de idade e vendê-las. Sung Young é uma garota atraente e virgem que alguém gostou. E esse cliente nos deu muito dinheiro para sequestrar Sung Young e levá-la até ele. De acordo com a demanda do cliente, fornecemos garotas a eles. John pergunta onde está Sung Young. Então, Donna lhe diz o endereço de um hotel onde Sung Young foi mantida. John pergunta o nome do cliente que pediu Sung Young. Donna diz que não sabe, mas o chefe dela sabe. Agora John começa a caminhar em direção ao hotel onde Sung Young estava. Depois que John sai, a polícia chega. O oficial Lee procura e vê Donna em um quarto, agora morta. Por outro lado, John chega ao hotel e assim que entra, as pessoas presentes atacam. John é um lutador e matador profissional que facilmente os arrasta para cima, mas Sung Young não está nem no hotel. Aqui aparece um homem chamado Yuri, também um lutador profissional. Yuri trabalha para a máfia russa e diz a John que amanhã, às 8 da manhã, Sung Young será enviada para a Rússia por um navio, mas você não conseguirá salvá-la porque eu vou arrastar para cima você aqui. John queria salvar Sung Young, então não luta com Yuri e começa a sair, mas Yuri o segue. Dentro, há uma longa luta entre os dois. Como ambos eram lutadores profissionais, ambos competem igualmente. Aproveitando a oportunidade, John pula pela janela, amarrando Yuri com uma corda. Ele cai em cima de um carro que pertencia ao oficial Lee. O oficial Lee aponta a arma para John e pede para ele ir à delegacia, mas John astutamente toma a arma dele e o leva como prisioneiro no carro para salvar Sung Young. Depois de algum tempo, John chega ao porto de carga de onde Sung Young estava sendo enviada para a Rússia. Aqui, John vê Sung Young dentro de um carro. John rapidamente ataca todos os gangsters que sequestraram Sung Young. Depois de arrastá-los para cima, John salva
salva Sung Young, mas Jung os ataca. John o bate severamente e pergunta quem pediu Sung Young. Jung não diz nada, então John o arrasta para cima. Lee fica assustado ao ver tudo isso. Quando John vasculha Jung, encontra um celular e a última ligação feita por Jung foi para o oficial Lee. John entende que o oficial Lee também está envolvido com as mesmas pessoas que traficam garotas. John diz a Lee que ele deve contar sobre o homem que é o chefe de tudo isso, senão ele dará o celular à mídia e assim toda a verdade de Lee virá à tona como um policial corrupto que ajuda uma gangue a traficar garotas. Agora uma equipe policial estava vindo para este lugar, então Lee concorda. Lee diz aos oficiais que tudo o que aconteceu aqui foi uma operação policial e ele envia John junto com Sung Young ao hospital. No hospital, quando Sung Young recobra a consciência, ela pede desculpas a John e diz que tudo isso está acontecendo por causa dela, mas John a acalma e diz que não é culpa dela. No hospital, Lee diz a John que ele cometeu múltiplos assassinatos para salvar Sung Young, mas ele suprimiu todos esses casos. John diz que soube no mesmo dia que você trabalha para o chefe de Jung porque viu o corpo de Donna no porta-malas do seu carro. Você sabia que, se a polícia encontrasse o corpo de Donna, eles poderiam investigar e pegar o chefe dela. Então você removeu o corpo de Donna de lá. Lee fica muito surpreso ao saber de tudo isso. John diz que você deve me trazer informações sobre a máfia russa que trafica garotas. Lee inicialmente recusa a fazer isso porque é um trabalho muito arriscado, mas depois concorda porque John tem evidências contra ele que podem acabar com toda a sua carreira. No dia seguinte, Lee liga para John e dá o endereço de um hotel onde um homem chamado Park está hospedado. Park é membro da mesma gangue que sequestra garotas menores de idade e as envia para a Rússia. Por outro lado, Park também fica sabendo que o oficial da Interpol descobriu seu paradeiro, então ele rapidamente começa a sair do hotel. Mas então, John chega. John arrasta para cima todos os homens de Park um por um e bate severamente em Park, perguntando sobre o homem que pediu Sung Young. Park liga para uma mulher que está envolvida no negócio deles e essas pessoas a conhecem pelo nome de Pig Mama. John descobre pela ligação com Pig Mama que o homem que pediu Sung Young é um juiz chamado Kim. Park diz a John que sequestramos garotas menores de idade, depois são enviadas para o juiz. O juiz se diverte com uma garota e depois as outras garotas são vendidas na Rússia e na Ásia por muito dinheiro. Depois de obter todas as informações de Park, John também o arrasta para cima. John liga para alguém e pede para vir imediatamente. Em pouco tempo, uma equipe chega e rapidamente limpa o local do crime, eliminando todos os corpos para que não haja evidências. Na verdade, o trabalho da equipe que chegou agora é limpar a cena do crime corretamente para que nenhuma evidência seja deixada. Esta equipe trabalha apenas para gangsters e máfias. Depois disso, John encontra um de seus parceiros que trabalha com armas. John pega um grande sniper com ele e agora está pronto. Nesse momento, Lee liga para John e diz que o juiz, que é o mentor de tudo isso, é o presidente da Baixa Central do distrito e sua identidade está ligada a grandes políticos, então ele não pode mexer com ele. Mas John pega o endereço porque é um matador profissional que não tem medo de nenhum político ou oficial. Lee também revela que o pai de Sung Young foi arrastado para cima em um acidente de carro. Depois disso, John chega ao hotel onde o juiz Kim estava se divertindo com as garotas. John arrasta para cima todos os homens do juiz, um por um, com o sniper. Pig Mama enviou uma nova garota para agradar o juiz. John estava entrando e arrastando para cima todos sem parar. Yuri também está presente aqui e começa a atirar em John. Começa uma troca de tiros entre os dois. Também está presente o oficial Lee que estava com John, mas assim que tem a chance, ele aponta a arma para John. Yuri captura John e o leva ao juiz. John pergunta ao juiz se ele é o mesmo homem que pediu Sung Young. Ouvindo isso, o juiz sorri. O juiz pede a Lee para arrastar para cima John. Lee sai com John, mas então John ataca. Outros também vêm para arrastar para cima John, mas John luta com todos e os arrasta para cima rapidamente. Ele diz a Lee que se rendeu apenas para poder encontrar o juiz. John arrasta para cima Lee. Então Yuri aparece e começa a atirar em John. Uma longa luta acontece entre os dois e John domina Yuri. Ele fere gravemente Yuri e eventualmente o arrasta para cima. Agora John vai até o quarto do juiz. O juiz entende que John vai arrastá-lo para cima, então tenta subornar John com dinheiro e oferece-lhe um trabalho. John pergunta ao juiz sobre Pig Mama. O juiz diz que Pig
Pig Mama trabalha com ele neste negócio. Depois de obter todas as informações sobre Pig Mama, John também arrasta para cima o juiz. Por outro lado, vemos Natasha com sua melhor amiga Nora. As duas estavam sentadas e conversando quando alguém liga para Nora. Nora vai para seu carro e atende a ligação, que era do telefone do juiz. Na verdade, Nora fazia todo o trabalho de tráfico de garotas em associação com o juiz. Nora não é mãe biológica de Sung Young, sendo sua madrasta, então estava vendendo sua filha adotiva por muito dinheiro. O juiz tinha contado tudo isso a John. John arrasta para cima o juiz e liga para Nora do telefone dele. Quando Nora atende a ligação dentro do carro, vemos John sentado atrás dela. Nora fica muito surpresa ao ver John. Na verdade, Nora não sabia que John é um matador profissional. Ela achava que ele era uma pessoa normal. John leva Nora para fora da cidade e diz que vai cuidar de Sung Young. Dizendo isso, ele a arrasta para cima. John chama a mesma equipe que limpa a cena do crime. Eles eliminam todas as evidências. Depois disso, John encontra sua esposa e a abraça. Aqui descobrimos que a garota que John salvou do suicídio no passado era ninguém menos que Natasha. Este roteiro eletrizante é cheio de reviravoltas surpreendentes e fatos intrigantes. Sabia que John, o assassino profissional, esconde uma sensibilidade inesperada, revelada quando ele decide proteger Sung Young, a adolescente em perigo? Além disso, a trama expõe o lado sombrio do tráfico humano, mostrando como figuras de alto escalão, como juízes corruptos, estão envolvidos em crimes hediondos. A relação complexa entre John e Sung Young evolui de uma relutante tarefa de babysitting para uma profunda amizade, provando que até mesmo os mais endurecidos assassinos podem ter um coração. E quem diria que a esposa de John, Natasha, é a mesma garota que ele salvou do suicídio anos atrás, unindo o passado sombrio e o presente tenso de John em uma história de redenção e coragem? Neste eletrizante conto de ação e redenção, aprendemos que até mesmo o mais temido assassino pode encontrar seu caminho para a humanidade, mostrando que, no fim das contas, proteger os inocentes pode ser o maior ato de coragem e redenção de todos. Chegamos ao final do recap. Se gostou, deixe seu gostei e inscreva-se no canal. Comente qual recap você gostaria de ver. Obrigado, até a próxima.